Oi, meus amores. Meu nome é Sarone Gonçalves e neste vídeo nós iremos falar dos seres vivos e dos seus reinos. Na nossa vida e nas nossas atividades cotidianas, sempre procuramos classificar as coisas. A classificação é uma forma de organizar o conhecimento, as informações, os objetos e etc. Os seres vivos também são classificados de acordo com as suas semelhanças, diferenças e características, mesmo que estas sejam mínimas. E essa classificação é universal, ou seja, ela vale em qualquer lugar do mundo. Mas o que são seres vivos? E como eles são classificados? É o que veremos agora. São considerados seres vivos todos os seres que tiverem a célula como unidade básica, ou seja, serem formados principalmente por células, apresentarem composição química complexa, ou seja, possuírem açúcares, proteínas ou gorduras no corpo, apresentarem um ciclo vital, ou seja, um ciclo de vida, nascer, crescer, reproduzir e morrer, realizar metabolismo, que são reações químicas no seu corpo, for capaz de gerar descendentes e for capaz de sofrer mutações em seu material hereditário, DNA ou RNA, favorecendo a adaptação às condições ambientais. Os seres vivos são divididos em 5 reinos: Monera, Protista, Fungi, Metafita e Metazoa. E ainda temos os vírus, que apesar de não preencherem a maior parte dessas exigências, são considerados seres vivos e estão no reino ascetista. Vamos conhecer o reino dos vírus? Os primeiros vírus foram descobertos por volta de 1890. Eles causaram a febre aftosa e a doença vegetal chamada de mosaico do tabaco. Graças ao desenvolvimento do microscópio eletrônico e à descoberta da estrutura dos ácidos nucleicos, hoje sabemos que os vírus são seres muito simples, situados na fronteira entre a matéria bruta e a viva. Característica dos vírus: capacidade de reprodução, e esta reprodução é totalmente dependente de uma célula hospedeira. Alguns podem se cristalizar como um ser bruto. Os vírus são formados por uma porção de material genético, DNA ou RNA, envolvido por uma cápsula de proteína. Eles não possuem enzimas, não possuem metabolismo próprio e todos são parasitas intracelulares obrigatórios, ou seja, causam doenças chamadas viroses. Eles podem ser de 2 tipos: bacteriófagos e retrovírus. Os bacteriófagos são o lisogênico e o lítico. Já o retrovírus pode ser adenovírus, entre outros. Nosso próximo reino é o reino Monera. Eles fazem parte dos grupos, as bactérias e as cianobactérias. Bactérias. É considerado o mais antigo e abundante ser vivo do planeta. Características das bactérias: são cosmopolitas, ou seja, oriundos de grandes centros urbanos, de grandes cidades.
A maioria tem diâmetro variando de 0,2 a 0,1 micrômetros e comprimento de 1 a 6 micrômetros. Não possuem organelas membranosas em seu citoplasma e suas funções são realizadas por outras estruturas originárias de dobras e projeções de suas paredes internas. Essas estruturas são os mesossomos. Os mesossomos aumentam a superfície das bactérias, facilitando assim a ação enzimática. De acordo com a superfície formada, de acordo com sua forma, as bactérias recebem nomes diferentes. São chamadas bacilos quando têm a forma de bastão. São chamados espirilos quando têm a forma alongada e espirilada. São chamados vibriões quando têm a forma de vírgula. E são chamados de cocos quando são esféricos. Os cocos têm nomes diferenciados. Quando estão em pares, recebem o nome de diplococos. Quando formam cadeias, como em um colar de contas, são chamados estreptococos. Quando estão em quatro, são chamados tétrades. Quando estão em forma de cubo, são chamados sarcinas. E quando formam um cacho de uvas, são chamados estafilococos. Algumas bactérias são móveis, graças aos flagelos que possuem. Diante de condições ambientais desfavoráveis, elas podem se proteger, formando esporos resistentes a alguns agentes físicos e químicos indesejáveis. Vamos às cianobactérias. Até pouco tempo, as cianobactérias eram consideradas algas azuis ou cianofíceas. Devido ao grande número de características semelhantes às das bactérias, foram agrupadas no reino Monera. Características das cianobactérias. São procariontes fotossintetizadas, ou seja, elas são capazes de realizar fotossíntese. Possuem vários tipos de pigmentos, como a clorofila, de cor verde, a carotenoides e a ficocianina, de cor azul, a ficoeritrina, de cor vermelha, entre outras. Armazenam diversos compostos orgânicos, como os lipídios, as proteínas e uma forma de amido semelhante ao glicogênio. Na água, constituem o fitoplâncton, importante nas cadeias alimentares marinhas e na produção de oxigênio. As espécies terrestres são encontradas em locais úmidos ou associadas aos fungos, formando os líquens. Sua reprodução é assexuada, geralmente por divisão binária, na maioria das cianobactérias, por esporos, nas Nestoque e Anabaena, ou por fragmentação, nas cianobactérias filamentosas. Importância das cianobactérias. Elas são importantes para a alimentação, no meio ecológico e para a saúde do homem e de outros organismos. Na alimentação, produzem lactobacilos, fermentam queijos, vinhos, iogurtes, etc. No meio ecológico, provocam a decomposição da matéria orgânica, a despoluição de rios e captam o nitrogênio em colônias presentes nas raízes de algumas plantas, etc. Na saúde, eliminam no meio em que vivem substâncias tóxicas que podem nos levar à morte. Nosso próximo reino é o reino
protista. Vamos conhecê-lo? O reino protista reúne muitos heterótrofos, que são animais primitivos, e os autótrofos, que são aqueles que podem realizar fotossíntese em caso de escassez ou falta de alimento no ambiente que vivem. Os seres que formam o reino protista são os protozoários e as algas. Mas o que são protozoários? Protozoários são micro-organismos. Agora vamos conhecer as principais características, ou seja, diferenças e semelhanças que unem e dividem os protozoários e as algas. Todos os protozoários e todas as algas são eucariontes. Enquanto os protozoários são unicelulares exclusivos, as algas são unicelulares isoladas ou colônias. Nos protozoários ocorre a ausência da clorofila. Já as algas são clorofiladas, autótrofos fotossintetizantes. Tanto os protozoários quanto as algas são portadores ou não de parede celular. Os protozoários possuem nutrição heterotrófica e as algas são pluricelulares sem tecido, talo. Os protozoários são de vida livre ou parasita e as algas são portadoras de reservas nutritivas. Essas são algumas diferenças e semelhanças entre os protozoários e as algas. Agora vamos falar de cada um deles separadamente. Vamos começar com os protozoários. Os protozoários são divididos em 4 grupos de acordo com o tipo, presença ou ausência de estruturas locomotoras, bem como nos processos de reprodução e nos mecanismos de nutrição. Os 4 grupos são flagelados ou mastigóforos, sarcodíneos ou risopódios, ciliados e os esporozoários. Flagelados ou mastigóforos possuem um ou mais flagelos. Podem emitir ou não pseudópodes. Pseudópodes são extensões do protoplasma. Reproduzem-se exclusivamente de forma assexuada e possuem vida livre ou podem ser parasitas. Os sarcodíneos ou risópodes possuem pseudópodes. Nunca apresentam flagelos, reproduzem-se de forma assexuada por cisipariedade e de forma sexuada. A maioria é de vida livre. Os ciliados, como o nome já diz, possuem cílios ou tentáculos suctórios. Reproduzem-se por forma assexuada, por forma sexuada, por conjugação, e assexuada com variações e têm, na sua maioria, vida livre, sendo poucos os exemplos de parasitas. E, por fim, os esporozoários. Eles não possuem organelas locomotoras. Reproduzem-se de forma sexuada, por fecundação, e de forma assexuada, por esporulação. São exclusivamente parasitas. Muitos protozoários são causadores de doenças, como a malária,
a doença de Chagas, a leishmaniose, dentre outras. Vamos conhecer algumas delas? Malária, também conhecida por impaludismo, maleita ou febre palustre. É uma infecção do sangue provocada por um protozoário do gênero Plasmodium, transmitido ao ser humano pelas fêmeas dos mosquitos do gênero Anopheles. A prevenção consiste no combate ao mosquito. Doença de Chagas. Doença grave causada por protozoário flagelado Trypanosoma cruzi. A transmissão se dá por meio do inseto conhecido como barbeiro, que vive em frestas de paredes de casas de pau, a pique ou sapé. O barbeiro é um inseto de hábitos noturnos, picando o rosto e sugando o sangue das pessoas quando estão dormindo. Ele deixa as suas fezes infectadas no local da picada. Não é a picada do inseto que transmite a moléstia. Ao coçar o local, as pessoas facilitam a entrada dos protozoários, que se reproduzem e passam para a corrente sanguínea, instalando-se no coração do doente. A prevenção consiste no combate ao inseto. Leishmaniose, tegumentar americana ou úlcera de Bauru, causada pelo protozoário flagelado Leishmania brasiliensis, tem como hospedeiro intermediário o inseto Phlebotomes intermédios, conhecido como mosquito palha. Após a picada, as leishmanias desenvolvem-se no tecido conjuntivo subepidérmico, levando a lesões cutâneas, e estas ulcerações se manifestam na mucosa do nariz, boca, faringe e laringe, levando à morte. Essa doença pode ocorrer em humanos e em alguns animais, como os cães. Giardiase é causada pela Giardia lambria. A amebiase é causada pela Entamoeba histolítica e a balantiziose é causada pelo Balantidium coli. Nos 3 casos, o meio de contaminação é passivo. O indivíduo ingere os cistos presentes no ambiente por falta de higiene. Os doentes com giardiase têm infecções intestinais, diarreia seguida de cólica, perda de peso e muito sono. Os com amebiase têm febre, diarreia, dores abdominais, anorexia e fraqueza. E os com balantidiose têm febre, disenteria, úlceras intestinais, abscessos hepáticos, pulmonares e cerebrais. A profilaxia nos 3 casos são higiene pessoal, tratamento da doença, cuidado com alimentos, saneamento básico e tratamento da água. E as algas? O que podemos dizer delas? As algas unicelulares são isoladas, mas raramente podem ser encontradas em colônias. Autótrofas, contêm os pigmentos clorofilas, xantofilas e carotenos, todos fotossintetizantes. Fazem parte do fitoplâncton de águas doces e salgadas,
ou vivem em terra úmida. Podem ser divididas em euglenófitas, pirófitas, crisófitas, clorófitas e rodófitas. Ainda temos as feófitas. Sua reprodução é haploide, ou seja, apresentam apenas um cromossomo em suas células. Importância das algas. Ecologicamente, a importância das algas por si só já seria suficiente para destacar este grupo de seres vivos dos demais. Elas são o principal alimento nos ambientes aquáticos por serem produtores, o que as torna as responsáveis por quase todo o oxigênio respirável presente na atmosfera. Na economia, elas também são importantes, campo em que são utilizados seus produtos e a própria alga como medicamentos, alimentos e muitos outros fins. Nosso próximo reino é o reino fungi, ou reino dos fungos. Os fungos são organismos eucariontes, aclorofilados, heterótrofos, que se alimentam por absorção. Por apresentarem características animais e vegetais, foram agrupados em um reino à parte. Encontrados comumente em ambientes aquáticos e terrestres úmidos, dispersam-se pelo ar sob a forma de microscópicos esporos. Podem ser saprofíticos, ou seja, decompositores, simbiontes, no caso dos linques, e parasitas, como as micoses. Sua reprodução pode ser assexuada e sexuada. Existem fungos que são patogênicos, ou seja, provocam doenças em plantas e animais. Nas plantas, podemos citar a ferrugem no cafeeiro e nos animais as micoses, como a Candida albicans, vulgarmente conhecida como sapinho. Neste reino, ainda temos os líquens. Mas o que são líquens? Líquens são organismos formados a partir da associação de fungos e algas verdes ou cianofícias, as algas azuis. Estas algas realizam a fotossíntese, fornecendo alimento para o fungo, e este fornece água e proteção para as algas e as cianofícias. Os líquens têm ampla distribuição nos variados ambientes e substratos de fixação, podendo ser encontrados em rochas, troncos de árvores e no solo. Mas qual a importância dos líquens? Eles são muito importantes, pois são produtores das cadeias alimentares em regiões subpolares e polares, servindo de alimento para muitos herbívoros, como, por exemplo, as renas e os alces. Além disso, tem papel fundamental na decomposição de rochas e no processo de formação dos solos, pois, juntamente com as bactérias, são os primeiros organismos a se fixarem, criando condições favoráveis à ocupação por outros organismos, como as briófitas. Os líquens são sensíveis à poluição e sua presença indica baixos níveis de poluição. Já o seu desaparecimento pode estar ligado ao aumento da poluição. Portanto,
Os links são indicadores ecológicos. Nosso próximo reino é o reino metafita ou plantae, o reino das plantas. Este reino compreende todos os seres vivos clorofilados, pluricelulares e com tecidos, mais conhecido como plantas. As plantas apresentam as seguintes características. São seres autotróficos fotossintetizantes, possuem vida terrestre, com alguns representantes aquáticos, presença de parede celular celulósica, tem a presença de reserva de energia sob a forma de amido, possuem órgãos reprodutores bem desenvolvidos e visíveis. Na maioria dos grupos, todos os metáfitas possuem ciclo reprodutivo do tipo haplode diplodionte. Neste ciclo, há alternância de gerações entre um indivíduo haploide e outro diploide. A diversidade de vegetais na Terra é muito grande. Por isso, para facilitar o seu estudo, as plantas foram agrupadas em 4 grandes grupos, que compreendem as briófitas, as pteridófitas, as gimnospermas e as angiospermas. Poucos foram os critérios usados para dividir o reino vegetal em categorias menores, e eles se baseiam na presença ou ausência de órgãos e vasos condutores, flores, sementes, tubo polinímico, frutos, número de folíolos primordiais, os cotilédones. Vamos entender os principais critérios usados na classificação dos 4 grupos vegetais. Briófitas são plantas de pequeno porte que não possuem tecidos condutores. A água e os nutrientes passam de uma célula a outra por difusão. São de ambientes úmidos e sombreados para evitar a dessecação e dependem da água para a fecundação. Não possuem raízes, caules nem folhas verdadeiras. Fixam-se no solo por meio de filamentos chamados rizóides e possuem uma haste chamada cauloide, de onde partem estruturas achatadas denominadas filóides. Como exemplos, podemos os musgos e as hepáticas. As briófitas são importantes na decomposição de rochas na formação do solo, pois se fixam a estas após os linkings nas primeiras etapas de sucessão ecológica. Nos países de clima temperado, são utilizadas como combustíveis por serem importantes fontes de energia. Pteridófitas possuem raízes, caule e folhas diferenciados. Não produzem flores, sementes nem frutos. E sistema vascular, ou seja, suas veias, percorre todo o corpo do vegetal, permitindo a circulação da seiva bruta e da seiva elaborada. A seiva bruta, água mais sais minerais, é ascendente e vai da raiz até as folhas, onde ocorre a fotossíntese. Já a seiva elaborada, que são os produtos da fotossíntese, é descendente e vai das folhas para as raízes. Isto permite que este grupo atinja tamanhos de até dezenas de metros. Como as briófitas, as pteridófitas também dependem da água para a fecundação, sendo muito comuns e numerosas nas florestas tropicais.
As samambaias e as avencas são os representantes mais conhecidos dessas plantas. Elas apresentam um caule subterrâneo do tipo rizoma e raízes fasciculares, ou seja, sem um eixo principal. O órgão que sai do caule é a folha, que é composta, e cada folhinha é, na verdade, um folíolo. Então, uma folha é um conjunto de folíolos. Na reprodução, corresponde aos esporófitos, indivíduos que produzem esporos. Os esporos são produzidos em estruturas localizadas na porção inferior dos folíolos, os soros, conhecidos vulgarmente como os famosos pontinhos marrons. Depois que o esporo cai em um ambiente favorável ao desenvolvimento, ocorre a germinação. Importância das pterodófitas. Como os links são muito sensíveis à poluição, logo são indicadores de qualidade ambiental. Por dominarem a Terra na época dos dinossauros e, juntamente com os restos destes, formaram o petróleo, que hoje é utilizado na fabricação de combustíveis e outros itens. Gimnospermas. As gimnospermas possuem raízes, caules, folhas, flores e sementes, sendo que estas últimas não se encontram protegidas por frutos. São mais abundantes em climas temperados ou onde ocupam vários ambientes. Com cerca de 750 espécies, seus representantes mais conhecidos são os pinheiros, os ciprestes, as cicas, a araucária, as atuais e outras plantas exóticas. Quanto à reprodução, as gimnospermas possuem órgãos sexuais macroscópicos, as flores. As flores são de sexos separados, chamados de cones, estróbilos ou pinhas. As pinhas grandes e largas são as femininas e as bem menores são as masculinas. Geralmente não possuem odores, pois sua polinização é feita pelo vento. Neste caso, a flor masculina produz muitos grãos de pólen e os porófitos ou plantas crescem umas próximas das outras para compensar o vetor polinizador do vento. Importância das gimnospermas. As plantas deste grupo liberam resinas no caule que servem de alimento para animais vertebrados e invertebrados, além de serem usadas em indústrias químicas. Suas mudas são utilizadas para o reflorestamento, para o corte e fabricação de papel e combustíveis como carvão. Sua madeira serve para a construção de móveis e casas. Temos como exemplo desse tipo de planta os pinheiros e ciprestes. Vamos para as angiopermas. As angiopermas possuem os seguintes órgãos: raízes, caule, folhas, flores, sementes e frutos. Assim, os frutos constituem uma exclusividade das angiopermas. O nome angioperma se deve à presença de ovário no órgão sexual feminino ou flor feminina, que, quando desenvolvida, é fecundada e forma o fruto. O fruto envolve e protege a semente. O fruto pode possuir várias cores, texturas, odores e formas, que servem para atrair animais, os quais têm um papel muito importante, que é a
Dispersão das sementes. As flores, como os frutos, possuem cores, odores e formas variadas, as quais também servem como atrativos para animais polinizadores, que procuram a planta para a coleta de néctar e pólen. As angiospermas têm reprodução sexuada e assexuada. As reproduções assexuadas podem ser do tipo estáquia, aupórquia e enxértia. Estáquia. Pedaços do caule contendo gemas laterais são retiradas da planta-mãe e enterrados para obtenção de novas plantas, geneticamente iguais à planta-mãe. Como exemplos temos a mandioca, a cana-de-açúcar e a roseira. Aupórquia. Na aupórquia, o caule é dobrado em direção ao solo e enterrado. Após seu enraizamento, ele é cortado da planta genitora e transplantado para outro lugar. Temos como exemplo o caju. Enxértia. Para ocorrer a enxértia, é necessário plantas da mesma família ou gênero. De uma delas é retirado um pedaço do caule, que contenha uma gema lateral. Este pedaço é colocado em outra planta completa, que fornecerá nutrientes para o desenvolvimento da gema lateral. A enxértia é utilizada para a melhora da produção da planta. Temos como exemplos laranja, limão, jabuticaba, entre outras. Ciclo reprodutivo sexuado. O embrião contido na semente se desenvolve, dando origem a novas plantas. As angiospermas dividem-se em duas classes: monocotiledôneas e dicotiledôneas. Importância das plantas. As plantas são muito importantes. Elas são utilizadas na alimentação, na produção de medicamentos, na ornamentação, entre outras utilidades. Vamos ao último reino, o reino metazoa ou reino animal. O grupo dos animais é dividido em animais vertebrados e animais invertebrados. Os vertebrados possuem coluna vertebral, que faz parte de seu esqueleto interno, dentro do corpo. O esqueleto é formado pelos ossos e cartilagens. É o caso dos seres humanos. Já os animais invertebrados não possuem coluna vertebral. Podem não possuir esqueleto ou este pode estar localizado em cima da pele, como é o caso dos insetos. Os animais vertebrados ou cordados estão divididos em peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Já os animais invertebrados estão divididos em poríferos, cnidários, plateumintos, nemateumintos, moluscos, anelídeos, artrópodes e equinodermatas. Animais vertebrados. Peixes. Possuem células pluricelulares e eucariontes. São organizados com tecidos diferenciados. Seus folhetos germinativos são conhecidos como celomados e triblásticos. Sua pele pode possuir ou não escamas e glândulas mucosas. Possui esqueleto interno e articulado
cartilaginoso, com vestígios de notocordas entre as vértebras. Sua morfologia é simetria bilateral. Sua circulação é fechada e simples. O coração com duas cavidades, um átrio e um ventrículo. Para desenvolver a respiração, possuem de 5 a 7 pares de brânquias e sem opérculo. Portanto, as fendas branquiais são visíveis externamente. Para realizarem nutrição e digestão, possuem tubo digestivo completo. A boca é ventral, com uma fileira de dentes pontiagudos e mandíbulas. Há intestino com válvulas espirais, pâncreas e fígado com glândulas anexas, terminando em cloaca. Para realizarem a excreção, seus rins são do tipo mesonéfro, excretam urina e amônia. Seu sistema neural possui encéfalo com lobos ópticos e olfativos bem desenvolvidos, e os telencéfalos, que são nervos cranianos, pouco desenvolvidos e sem circunvoluções. Para a reprodução, as nadadeiras pélvicas do macho são modificadas, formando órgãos copuladores. Sua fecundação é interna e seu desenvolvimento é direto, sem estágio larval. Seu habitat, água. Sua locomoção por nadadeiras pares e ímpares. Possuem vida livre e pode ser predadores ou não. Anfíbios. Epiderme pluriestratificada, sem escamas e com glândulas paratóides e mucosas. Seu esqueleto é interno e articulado e possui osso e cartilagens. Sua morfologia é fechada, dupla e incompleta. Quanto à respiração, nas larvas é branquial e nos adultos cutânea e pulmonar. Como os pulmões são pequenos, a respiração cutânea se torna mais importante. Seu tubo digestivo é completo, a boca não possui dentes e a língua é presa na extremidade anterior da boca e é usada para a captura de insetos. Eles possuem fígado, pâncreas e vesícula biliar, terminando na cloaca. Todos são carnívoros. A visão é o órgão do sentido mais desenvolvido e sua audição é realizada pelas membranas timpânicas atrás dos olhos. Para se reproduzirem, o macho atrai a fêmea com o coachar e acasalam na água. O macho abraça a fêmea e, à medida que ela emite os óvulos, ele os fertiliza. Do ovo origina-se o girino, larva com cauda, que será absorvida quando da formação das patas anteriores e posteriores. E assim surge o sapo jovem igual ao adulto. Vivem na água quando larvas e na terra em ambientes úmidos quando adultos. Possuem vida livre e são predadores. Répteis são pluricelulares e eucariontes. Sua pele é impermeável e seca. Pluriestruturadas com escamas epidérmicas. Como exemplo, temos cobras e lagartos, ou podem possuir
placas córneas, como nos crocodilos e jacarés, além das tartarugas. Nestas, as placas se unem, formando a carapaça. Os répteis não possuem glândulas e, em muitos casos, ocorrem mudanças com a eliminação das camadas superficiais da epiderme. Seu esqueleto é interno e articulado e pode ser cartilaginoso ou ósseo. Sua circulação é fechada, dupla e incompleta, pois os dois ventrículos não estão separados totalmente, com exceção dos jacarés e crocodilos. Todos os répteis, inclusive os aquáticos, realizam suas trocas gasosas nos pulmões. As cobras e lagartos ápodes possuem um dos pulmões atrofiados. Nestes não há diafragma. A respiração se dá pelo movimento das costelas. Seu tubo digestivo é completo, com cloaca e glândulas venenosas. Alguns possuem dentes e outros possuem presas, por onde inoculam os venenos. Possuem glândulas salivares, fígado, pâncreas e o intestino termina na cloaca. Com exceção dos quelônios, todos são carnívoros. Seu sistema excretor é o metaméfro e o produto da excreção é o ácido úrico. Possuem cérebro mais desenvolvido do que dos anfíbios. Sua reprodução é independente da água. Os machos, com órgãos copuladores infláveis que saem da cloaca e fecundam as fêmeas. A fecundação é interna e direta. Os répteis são terrestres, mas alguns têm hábitos aquáticos. Todos os répteis possuem vida livre. Aves, pluricelulares e eucariontes. Seu esqueleto é interno e articulado, cartilaginoso e com ossos pneumáticos. Os ossos são ocos e leves, e o osso externo está bem desenvolvido. Mamíferos possuem epiderme queratinada e derme com pelos, glândulas sudoríparas, mamárias e sebáceas, além de outros anexos como chifres. Seu esqueleto interno e articulado, cartilaginoso e ósseo. Sua circulação é dupla e completa, e são os únicos com hemácias anucleadas no sangue. Suas trocas gasosas, independente do habitat do animal, são realizadas a nível de alvéolos pulmonares. Seu tubo digestivo é completo e adaptado a vários tipos de alimentos. Possuem dentes e todos os órgãos necessários para sua digestão. Quase todos são vivíparos, ou seja, têm gestação e nascimento como os humanos. Sua reprodução é interna e direta. Podem ser terrestres, aquáticos e alados e possuem vida livre. Animais invertebrados. Como já foi dito, são aqueles que não possuem coluna vertebral. Vou citar alguns deles e as suas principais características. Poríferos. São fixos, com poros
e diblásticos. Sua simetria é radial ou assimétrica e não possuem órgãos. Temos como exemplo as esponjas. Selenterados ou cnidários. São pólicos e medusas com células urticantes em simetria radical, com rede nervosa difusa, sistema digestivo incompleto e célula cnidoblasto. Temos como exemplo as águas-vivas ou medusas, as anêmonas e a caravela. Plateumintos são os vermes achatados com simetria bilateral. Temos como exemplo a planária, a solitária e o esquistossomo. Nemateumintos são os vermes cilíndricos. Temos como exemplo as lombrigas, a filária e o ancilóstomo. Anelídeos possuem corpo vermiforme e em forma de anéis. Temos como exemplo as minhocas e as sanguessugas. Moluscos. Eles possuem corpo mole e massa muscular desenvolvida, além de pé, massa visceral e cabeça. Podem possuir ou não conchas. Temos como exemplos caramujos, lesmas, polvo, lula, ostra e mariscos. Artrópodes possuem esqueleto de quitina, crescem por mudas ou ecdísis, têm apêndices articulados, sistema neural ventral e respiração por traqueias. Temos como exemplo a lacraia, o piolho de cobra e o camarão, além de escorpiões, aranhas, formigas e abelhas. Equinodermas. Todos são marinhos, possuem locomoção e respiração, 5 dentes calcários, com sistema neural circular em torno da boca, de onde saem nervos radiais. Podem possuir ou não espinhos. Temos como exemplos lírios e estrelas do mar, as bolachas de praia, além dos pepinos e ouriços do mar. Verificamos que os seres vivos são bem variados, com características, qualidades e diferenças próprias. Apesar de pertencerem a reinos diferentes, todos os seres vivos são importantes, pois eles fazem parte e contribuem da cadeia alimentar, cadeia esta muito importante para a preservação da vida em nosso planeta. Pois, se essa cadeia se romper, pode levar à extinção de qualquer um dos seres vivos, inclusive do ser humano. Sendo assim, devemos preservar os ecossistemas ainda existentes em nosso planeta. Mas o que são ecossistemas? Como eles se classificam e como eles se dividem? Este é um assunto para um próximo vídeo, para uma próxima aula. E é isso, meus amores. Espero que este vídeo tenha contribuído para o seu aprendizado e que tenha sanado muitas das suas dúvidas. Até a próxima. E bons estudos para todos. Beijos.